Eu não vou entrar no modo de apresentação para não correr o risco de dar confusão, tá, gente? Mas eu vou usar aqui, são só esses 3 slides aqui, para trazer um pouco do que é a legislação. Então, o assunto nosso são as sementes e mudas orgânicas. E tudo isso que eu vou falar está baseado na Instrução Normativa número 38, que foi publicada pelo Ministério da Agricultura em 2011. As instruções normativas, e entre elas a Instrução Normativa 38, elas fazem parte, né, de um conjunto de normas técnicas que, junto com a legislação principal, né, a Lei 10.831 de 2003, regulamentam e viabilizam o mercado de produtos orgânicos certificados no Brasil, né? Aqui que a gente tem segurança para dizer o que é um produto certificado, o que não é um produto certificado, quem cumpre as normas de orgânico, quem não cumpre as normas, né, o que é orgânico ou não no final da história. Então, eu vou falar um pouco desse assunto, né? Já fui apresentado, meu nome é Daniel, sou agrônomo da Ecocert e trabalho, entre outras coisas, com certificação de sementes e mudas orgânicas. Bom, como eu ia dizendo, a Instrução Normativa número 38 é o regulamento técnico que nos diz como e quais as características da produção de sementes e mudas orgânicas em sistemas orgânicos de produção. Então, é uma instrução normativa curta, eu recomendo a leitura de todo mundo que é interessado nesse assunto. São só 4 páginas, né, e muito desse conteúdo destinado à caracterização dos conceitos básicos, né, do que é um beneficiamento, o que é uma semente crioula, o que é uma semente tradicional. Então, é isso que eu estou tentando colocar ali, né? Um UBS, cultivar tradicional, crioula, todos esses aspectos, né, da legislação estão determinados ali, todos eles são muito importantes para a gente compreender a certificação de orgânicos. Dentro disso, é bom a gente lembrar, e aqui eu queria trazer alguns pontos, né, dentro desse regulamento técnico, que trazem conceitos que não estão ali, mas que são relevantes para a certificação de sementes e mudas orgânicas. O primeiro deles é o artigo 4º, logo no começo da normativa, que nos diz o seguinte, né, que a produção de sementes e mudas orgânicas, ela tem que obedecer padrões de identidade e qualidade que são estabelecidos não nessa norma de orgânicos, mas na norma geral, na regulamentação brasileira para a produção de sementes e mudas. Então, isso é uma lógica que você vai observar em todos os regulamentos orgânicos. Quando eu estou falando de um produto de origem vegetal, antes dele ser considerado orgânico, ele tem que cumprir boas práticas na produção vegetal. Um produto processado, da mesma maneira que a produção primária, né, um suco, né, uma farinha, um arroz, um bolo, um pão, antes dele ser considerado orgânico, ele tem que estar legalizado frente ao Ministério da Agricultura, frente à Anvisa, frente aos órgãos regulamentadores daquele produto processado. E exatamente a mesma lógica vai ser aplicada na produção de sementes e mudas. Então, não basta você produzir as sementes de maneira orgânica, digamos assim, sem você respeitar o que diz a legislação de base, né, da regulamentação brasileira. E aqui eu estou mencionando o Registro Nacional de Cultivar, o RNC, o RENASEM, né, o registro e cadastro, né, das unidades de beneficiamento de sementes, as garantias de identidade e qualidade das sementes, né, semente S1, C1, enfim, não vou entrar no detalhe porque não é interesse agora, pelo menos, mas assim, a gente tem uma legislação bem ampla, né, no Brasil que estabelece o que é uma muda legalizada, o que é uma semente que cumpre os critérios regulamentados pelo MAPA, e o produtor, né, a indústria que pretende certificar suas sementes, ela, antes de começar o processo de certificação para a norma orgânica, tem que garantir o cumprimento dessas normas básicas e elementares da produção de sementes e mudas em si, certo? Então, esse é um conceito muito importante que vale também para os outros escopos de certificação e vai estar presente também na Instrução Normativa 38 de sementes e mudas, certo? Da mesma maneira, a gente tem um outro fundamento importantíssimo, que é o artigo 5º, que nos traz o seguinte, né? É proibida a certificação, né, como orgânica de qualquer semente muda que seja oriunda de tecnologia, né, transgênica, né, de cultivares geneticamente modificados. Então, isso é um princípio basilar aí da produção orgânica, vai estar presente em todas as dimensões da produção orgânica, inclusive na questão das sementes, da mesma forma que qualquer indução de mutação que funciona à base de radiação. Então, são 2 tecnologias que são radicalmente proibidas e devem, né, a semente orgânica tem que estar livre
desses dois mecanismos aí de obtenção de sementes e variedades, que infelizmente para mim é muito comum no Brasil. A gente não tem num horizonte de curto prazo a contenção e a diminuição da presença de sementes geneticamente modificadas e OGM de modo geral na agricultura brasileira. Então, esses são dois pontos chaves que, né, tem que estar atento, e tem outro que eu não acabei não colocando aqui, mas que é muito importante também, que é o nosso artigo 6º, né? O artigo 6º ele vai dizer o seguinte, que a produção de sementes orgânicas, ela além de cumprir o que está estabelecido na Instrução Normativa número 38, ela também tem que cumprir o que diz a Instrução Normativa 46, que vai tratar da produção vegetal orgânica. Então, ali a pessoa que está produzindo, o produtor, a indústria que está produzindo sementes orgânicas, ela vai ter que, durante a fase de produção vegetal, cumprir também todos os critérios determinados pela Instrução Normativa 46, e como alguns de vocês já devem saber, né, determina quais são os insumos que devem ser utilizados, os fertilizantes autorizados, os corretivos de solo, as tecnologias de manejo da área, exigências de isolamento da parcela, medidas para evitar contaminação e uma série de outros critérios que, né, não é o objetivo agora, mas depois a gente pode entrar no detalhe. Bom, isso, né, acho que foi até bom eu começar sendo o primeiro palestrante, que eu peguei essa parte mais chata de falar o que é que tem na lei, e depois o pessoal pode falar de coisas mais interessantes, né, que tem a ver com produtividade, tecnologia e inovação. Mas eu queria também falar rapidinho sobre o que é a certificação de orgânicos, de modo geral. A Ecocert, como a Silvia comentou, é uma empresa que trabalha com a certificação de orgânicos em geral, entre elas a certificação de sementes e mudas, e a certificação de sementes ela segue o mesmo processo básico de qualquer certificação para auditoria, né? Existe várias etapas no processo de certificação, e a pessoa que deseja certificar qualquer produto, inclusive as sementes, como orgânico, ela tem que passar primeiro por uma etapa de pré-avaliação, uma etapa de verificação da viabilidade do negócio frente às normas de produção orgânica. Depois disso, né, uma série de documentos e registros devem ser apresentados e preenchidos. Nessa etapa é desenhado o plano de manejo orgânico, que é um documento fundamental para qualquer produção orgânica. E, no caso das sementes e mudas, ali no plano de manejo orgânico vão ser agregadas também essas informações obrigatórias, como a RNC e Renasem, que eu comentei com vocês. E assim que toda essa documentação estiver organizada e disponível, é feita uma auditoria no local de produção de sementes e também na unidade de beneficiamento de sementes e demais etapas de processamento e industrialização, para garantir que, após a colheita da semente, todo o beneficiamento e processamento posterior é realizado de forma a garantir que não haja nenhuma contaminação, seja por sementes não orgânicas, sementes convencionais, seja também por qualquer substância não permitida nos regulamentos de produção orgânica. Então, a auditoria ela vai compreender, no caso das sementes, essas duas etapas. A parte de campo, onde se produz a semente, e também a parte de beneficiamento, na unidade de beneficiamento de sementes, a conhecida UBS, para garantir que essas sementes elas cumprem com os requisitos em ambas as pontas da cadeia produtiva. Bom, finalmente, para não me alongar muito, mas já ficando assim também à disposição para o debate futuro, colocar que as sementes também podem utilizar o selo do CISORG, né, o selo do Produto Orgânico Brasil. Eu acabei não botando ele aqui na apresentação, mas a semente, o saquinho da semente ou o sacão da semente podem apresentar o logotipo, né, o conhecido logotipo aí do CISORG, do Sistema Brasileiro ali de Garantia da Qualidade do Produto Orgânico. E assim também é uma maneira do consumidor reconhecer esse produto orgânico já pela rotulagem, pela embalagem, e isso também faz parte da certificação, certo? Como eu disse para a Silvia antes da gente começar a falar, eu não quis ser cansativo, por isso não preparei nenhuma apresentação muito comprida, né? Acabei até enxugando alguns assuntos que a gente decidiu não focar nesse momento, mas do ponto de vista da certificação, né, eu queria deixar uma mensagem final, que a certificação de sementes ela já existe no Brasil, fazem alguns anos, né? Ela caminha num ritmo acelerado hoje, né? Mas que começou a caminhada um pouco depois dos outros escopos de certificação, mas ela é completamente viável. E a gente tem várias experiências no Brasil de institutos de pesquisa, de empresas privadas, né? Como o próprio Paulo aí traz a experiência da Bejo, né? Que é uma parceira nossa que trabalha com certificação de sementes lá na Holanda também,
sementes, inclusive, que estão disponíveis para o consumidor brasileiro, em alguma medida. E, então, assim, já existe, já é uma realidade concreta, e a tendência é que para os próximos anos a gente tenha um aumento acentuado na demanda e no consumo de sementes orgânicas, o que é muito positivo para o mercado e para todo mundo, né? Porque a gente está garantindo que também a semente, também a genética, ela foi trabalhada, né, de maneira a cumprir com os requisitos das normas técnicas de produção orgânica. Isso, óbvio, né, além da produção orgânica, das sementes orgânicas certificadas, é muito bom lembrar também que as sementes crioulas, né, o patrimônio genético que é mantido pelos agricultores familiares, né, no âmbito da agroecologia, ela também é autorizada e vai continuar sendo sempre autorizada para uso na agricultura orgânica. Então, de um lado a gente tem, né, a indústria fazendo, né, e a pesquisa, o papel importantíssimo de trazer mais variedade, mas é sempre bom lembrar também o papel fundamental que os agricultores tradicionais fazem na manutenção do patrimônio genético brasileiro por meio das sementes crioulas e tradicionais, que também fazem parte, vão continuar fazendo parte da agricultura orgânica. Certo? Então, acho que esse tá bom para o discurso inicial, já gastei aqui quase meia hora inteira. Então, vou passar a bola aí para os colegas, acho que o próximo é o Ataliba. Mas continua aqui escutando e palpitando sempre que precisarem de mim, tá bom, gente? O meu contato aí, não sei se vai ser passado depois, mas acho que fica à disposição, me coloco à disposição em nome da Ecocert para falar sobre certificação de orgânicos de modo geral, e especialmente sobre sementes e mudas orgânicas, que é o assunto do nosso webinar de hoje. Obrigado. Obrigada, Daniel. Fernando Ataliba, se você tira o microfone do mudo e, por favor, plateia. Boa noite a todos, boa noite aos colegas que essa noite eu quero agradecer ao SNA pelo convite, na pessoa da Silvia, muito obrigado. Olha, eu queria trazer uma preocupação de agricultor, como agricultor que sou, vivo disso, e queria trazer um pouco o olhar do agricultor para esse assunto tão importante, né? Nós estamos falando de sementes, né? Estou falando basicamente de sementes de plantas alimentícias e de material de propagação vegetativa, que ambos são o insumo mais importante, disparado o insumo mais importante da agricultura, porque eles carregam material genético, né? Então, estamos falando aqui, além das plantas que se reproduzem, que nós reproduzimos pelas sementes, né? Nós estamos falando da material vegetativo, então, os brotos, no caso da banana, no caso do abacaxi, a batata, estolho de morango, o como da cana-de-açúcar, os galhos da videira, e etc. Uma porção de plantas que nós reproduzimos elas por material vegetativo e que trazem um material genético. Diga-se de passagem, todos esses alimentos, nós precisamos lembrar, são plantas domesticadas pelos agricultores ao longo de milhares e milhares de anos. Todas essas plantas foram um dia retiradas da natureza. E os seus ancestrais não domésticos eram plantas muito diferentes dessas que nós cultivamos como alimento. Então, esse patrimônio é um patrimônio da humanidade e é um patrimônio dos agricultores em geral. E é muito importante que a gente nunca esqueça disso. Quando eu era criança, o meu avô, agricultor, praticamente ele produzia todo o material genético da agricultura que ele fazia. E ele era um agricultor, multi-agricultor, produzia muito tipo de culturas diferentes. E naquela época se buscava na vizinhança troca de materiais genéticos, né? Isso estou me recordando aqui dos anos 70. Nos anos 80, me recordo também que muitas empresas e o Estado, e o papel importante do Estado, de fazer melhoramento genético, de selecionar especificamente as sementes e de fazer a disseminação de materiais
melhorados, ou materiais que o agricultor teria dificuldade de reproduzir, ou porque são culturas de clima temperado e são realmente mais difíceis, mais caro de fazer a reprodução, ou porque são materiais hibridados, que também têm uma técnica mais sofisticada, ou porque são plantas que sofreram algum tipo de enxertia, enfim, alguma coisa que justifique a comercialização. Nós somos gratos a essas empresas que fizeram isso, me recordo de uma quantidade muito grande de empresas que nos disponibilizaram esse material e facilitaram um pouco a vida do agricultor. Mas, mais recentemente, nós temos visto uma concentração muito grande desses mercados de produção de sementes, né? Pequenas empresas foram adquiridas por grandes empresas e as grandes empresas foram adquiridas por empresas gigantescas. E nós temos sofrido a perda gigantesca de diversidade de cultivares. E eu sinto isso profundamente, né? Nos últimos 30 anos, eu posso dizer que a cada 5, 6 anos eu tenho que trocar todo o material que eu planto, porque as sementes, os cultivares, somem do mercado, eles desaparecem. E nós temos que, então, procurar dentro do mercado alguma coisa nova. Isso, para nós, é muito ruim. Me parece que essa grande indústria de sementes, ela procura copiar o modelo da indústria automobilística, né? A indústria automobilística, eles mudam o modelo do carro para você desvalorizar o carro antigo e você comprar um carro de modelo novo. E, no caso das sementes, eles vêm incluindo uma porção de resistências. Essas resistências que são criadas, feitas pelo selecionamento, elas se perdem dentro de algum tempo e eles, então, lançam novas cultivares com outras novas resistências